Olá pessoal, tudo bem? Heinz do Coffee Place. Hoje eu vou estar começando a fazer uma série de vídeos. Semanalmente eu vou estar publicando alguma matéria, algum assunto, algo específico falando sobre o quê? Sobre café, aquilo que a gente sempre conversa aqui. E hoje eu vou estar começando a falar basicamente sobre como surgiu a história do café aqui no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, enfim, nós temos várias categorias de cafés. O que eu, de vez em quando, já falei aqui, o que nós tínhamos lá na cafeteria, que a gente sempre falava que era o café especial, e também o que nós encontramos nas prateleiras de mercado, que são os cafés tradicionais, cafés gourmet. Está começando a vir cafés especiais também, só que não é algo tão presente ainda. Está começando, grandes marcas, como eu já vi o comentário aqui, como Três Corações, como também Melita está vindo com a série. Enfim, essas grandes empresas, isso são grandes indústrias do ramo de café. Eles estão começando a olhar agora mais para essa área, para esse nicho de mercado que são os cafés especiais. Não é o meu foco aqui. Meu foco é falar sobre café especial, mas não única e exclusivamente sobre café especial. Meu foco aqui é falar sobre cafés e o principal, ensinar vocês, ensinar todo mundo a como tomar um bom café. E esse bom café, é indiferente, não tem a questão de ser café fraco, forte, esse é melhor, aquele é melhor. É o que eu sempre falei aqui e eu continuo falando, vai muito do seu paladar. Quem define o que é um café bom para você é o seu paladar, é você mesmo. Só para vocês terem ideia, nós conseguimos ter até 110 sabores em uma única xícara de café. 110 sabores diferentes, sabores e aromas. Isso é definido pela roda do café que o pessoal sempre fala. Não é uma foca aqui no vídeo, mas só para exemplificar um pouquinho. O que eu quero conversar aqui com vocês, basicamente, aqui no Brasil, a história do café começou lá na época da colonização, quando os grandes senhores feudais e afins, grandes produtores de café, eles começaram a fundar. São Paulo foi fundada com base no café. E essa história do Brasil com café já começou lá antigamente. Só que ela começou a ser escrita de uma forma mais profissional, não sei se vocês sabem, mas no início da década de 90. O porquê isso? Como todo mundo sabe, nós passamos por algumas séries históricas aqui no Brasil de fechamento de economia, preservação de empregos, não abertura da economia em si. Isso tudo influenciou em vários setores. O café não ficou de lado, não. Até na década de 89, né, ano de 89, né, existia um órgão chamado Instituto Brasileiro do Café, IBC, que ele regulamentava toda a comercialização de café no Brasil. Ou seja, todo o café produzido aqui deveria e tinha que passar por este órgão para daí ele definir se era vendido internamente ou se poderia ser vendido externamente, ou seja, exportar. Basicamente nenhum café era exportado até no início da década de 90. Isso começou a mudar quando os grandes produtores da época começaram a se juntar para tentar regulamentar um pouco melhor a produção de café no Brasil e principalmente como o mercado de cafés no Brasil, no ano de 85, houve uma queda grande do consumo de café aqui no Brasil. Mais ou menos, isso mais ou menos, segundo dados históricos, o consumo de café per capita estava em 4,70 kg alguma coisa e caiu para 2,30, 2,40. Ou seja, praticamente metade do consumo que o pessoal consumia de café até nos anos de 1980, né? Em 85 caiu pela metade. E vendo isso, produtores aqui do Brasil estavam primeiro, muitos estavam sumindo, porque não tinha mais como conseguir produzir café. Muitos produtores estavam deixando de produzir café porque simplesmente não valia mais a pena. Não tinha mais como conseguir produzir o café e conseguir pagar as contas. Praticamente isso. Com isso, esses produtores começaram a se juntar para, no ano de 1989, 88 por aí,
Então os produtores começaram a se juntar e, na verdade, a ABIC, a Associação Brasileira de Produtores de Café, foi criada em 12 de março de 1973. E a ABIC era ela que começou a regulamentar a produção e a distribuição de café no Brasil. Basicamente, um órgão regulador inerente ao governo federal, como eu já havia comentado, né? Existia o IBC, que era a regulamentação do governo, mesmo em relação ao café, e a BIC foram os produtores, ou seja, o setor privado que iniciou esse movimento de regulamentação do setor. E eles começaram principalmente para tentar regulamentar e colocar qualidade na produção de café, porque, como eu já havia comentado, na década de 80, 85 mais ou menos, que houve a queda brutal de consumo de café, essa queda foi principalmente ocasionada pela má qualidade que os produtores estavam colocando produtos no mercado. Talvez de lá, isso é uma opinião pessoal, mas talvez de lá venha aquela questão de que o pessoal misturava muitas outras coisas junto com o café, né, colocavam outros produtos, enfim, junto com o café. Talvez venha de lá isso. É uma opinião pessoal minha. Não é algo que eu li ou que eu estudei. Mas, continuando, eles tentaram regulamentar cada vez mais o setor e com isso, início da década de 90, quando o IBC deixou de existir, o governo foi lá e extinguiu esse órgão regulamentador e com isso o setor privado conseguiu iniciar os trabalhos de principalmente de exportação de cafés e os trabalhos de um controle de qualidade muito maior da produção do café feito aqui no Brasil. E nesse mesmo período, iniciou-se um trabalho, um projeto da BIC, chamado Selo de Pureza BIC, que existe até hoje, que através desse selo é atestado a qualidade do café tradicional, bem pontuando muito bem aqui a questão do café tradicional, até no café gourmet, que é o que a BIC regulamenta. E esse selo foi criado para normalizar a produção de café aqui no Brasil. Também nessa década, início da década de 90, logo com a extinção do IBC, iniciou também um outro projeto, uma outra vertente, que daí era mais específico dos produtores de café, digamos assim, com um apelo artesanal, um apelo um pouco mais detalhado ao fruto e ao produto final, que daí no caso é a BSCA, Brazilian Special Coffee Association, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Iniciou-se lá na década de 90, 91 mais ou menos, com 12 produtores mais da região sudeste, e esses 12 produtores iniciaram esse movimento. E o intuito principal deles com esse movimento era iniciar não somente um movimento de determinação básica de qualidade de café, mas sim uma determinação de uma qualidade de café extrema. O que eu quero dizer com extrema? O melhor possível que pode ser retirado do café passar por este órgão. Que a partir do momento que você tem um café de extrema qualidade, que são os cafés especiais, a partir deste momento você tem alguma forma de garantir que aquele café é desta extrema qualidade e com isso você tem um ágio muito maior na hora da negociação dessa saca de café no mercado, tanto interno, que hoje já está muito mais desenvolvido, mas na época não estava. Na época era muito mais para exportar o café. Tanto é que hoje em dia ainda existe um pouco, alguns falam até bastante, da questão do café brasileiro. O café brasileiro nós sempre fomos os grandes produtores de café do mundo. Houve momentos que a liderança diminuiu um pouco, mas essa liderança sempre existiu. O Brasil cada vez mais aumentou a produção de cafés e está entregando os melhores cafés, não vou falar os melhores, mas a maior quantidade de cafés do mundo. O Brasil é o maior produtor de café, segundo o maior consumidor de cafés. Dito isto, lá fora, no exterior, por mais que aqui no mercado interno nós tínhamos essa sensação de que tudo que é bom vai para fora e só fica o ruim aqui,
Lá fora, a sensação era de que, bem, o que vem no Brasil é café. Não é um café de qualidade, mas é o maior produtor de café do mundo, então vem bastante café. E eles utilizavam muito os nossos cafés para fazer blends. O que é um blend de café? Blend de café nada mais é do que você pegar uma produção de café, uma saca de café, daquele café específico, pegar outra saca daquele outro café, na hora de torrar, colocar ou os dois juntos na hora da torra, ou, se não, você torra separado, depende muito da técnica, né? Mas no final você empacota os dois juntos. Normalmente é torrado juntos, porque daí dessa forma você tem uniformidade da torra do café. Você não tem problemas em um ter sido torrado um pouco mais, outro um pouco menos. E o principal, você tem uniformidade no sabor final do café. Normalmente é isso que nós queremos. Parênteses aqui, é isso que nós queremos. Sempre queremos ter um sabor do café uniforme. Não vou dizer aqui que os produtores, torrefadores, baristas, eles querem um café igual sempre. Não. Aquele determinado café, eles sempre querem ter uma receita, algo em específico para deixar aquele café sempre daquele jeito, porque são as características daquele café. E normalmente nós procuramos extrair o máximo daquele café. E agora, referente ao mercado, enfim, da exportação, esse foi o principal intuito do BSCA, no início eles se reuniam e cada um fazia as reuniões na fazenda de um, na fazenda de outro, associado àqueles 12 iniciais. E conforme o órgão foi construindo, ganhando corpo, eles foram convidando outros produtores de café. No início, tudo isso era bancado por eles mesmos. Eles já começaram lá no início a fazer grandes feiras, grandes não, mas começaram a fazer feiras também para difundir cada vez mais a produção de café especial. Só que tudo isso era bancado por eles. Eles simplesmente iam lá, este órgão não tinha uma forma de gerar receita suficiente para isto, e daí com isso, como todo início, a gente sabe que é empreendedor, né? Todo início não é fácil. Foi desta forma que eles começaram o BSCA. A BIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, e o outro BSCA, Brazilian Special Coffee Association. Com esses dois órgãos, esses dois são os órgãos base da produção de cafés aqui no Brasil. A BIC, ela regulamenta a parte de cafés, os cafés tidos como cafés tradicionais e cafés gourmets. Toda essa parte, toda essa catalogação dos cafés, desse estilo de cafés, é feita pela BIC. Ou seja, café tradicional, café gourmet, gourmet premium, superior. Todos esses cafés que recebem esse selo, que recebem essa conotação, essa diferenciação, quem faz isso é a BIC. Quando a gente começa a falar de café especial, aí sim é o BSCA e são eles que fazem a catalogação dos cafés especiais. Eu vou colocar um parênteses aqui agora, porque o BSCA ele sempre regulamentava os cafés especiais. Os cafés especiais, até então, sempre eram conhecidos como café 100% arábica. Porque o que é café arábica, enfim, o que é café robusta, isso é tema para uma outra aula nossa aqui, um outro bate-papo. Mas, basicamente, os cafés arábicas, eles têm uma propriedade maior, eles têm mais sabor, eles têm menos cafeína, menos corpo, só que eles conseguem trazer características específicas diferentes do que, por exemplo, um café robusta, que é o café robusta com anéfora, né? Que é o café mais tradicional, um café, enfim, que entrega muito mais corpo, entrega mais cafeína. E o BSCA, ele regulamentava essa classe de cafés. Quando você tem um café, que aquele café você acha, o produtor acha que pode entregar e pode ter um rendimento, uma qualidade muito maior, ele pode estar passando pelo crivo do BSCA, e o BSCA ele regulamenta todos esses cafés tidos como especiais. Esses cafés especiais, como eu já havia falado antigamente, eram café 100% arábica. A partir deste ano, ano passado, este ano, o BSCA, eles começaram a também definir cafés especiais, cafés do tipo conéfora. O que é conéfora? Nada mais é do que uma variedade
E o produto final do Conéfora, ou seja, uma subvariedade do Conéfora, é o Robusta. Robusta é aquele café normalmente tradicional que nós encontramos no mercado. Não necessariamente ele é 100% robusta, mas muitas vezes ele passa por algum blend. Os padrões do mercado, Melita, Pilão, Damasco, enfim, todos esses cafés tradicionais, até inclusive se você pegar o pacote, você não vai ler em local nenhum escrito arábica. O porquê não? Porque o arábica tem essa diferenciação de sabor. Conéfora já não. Conéfora, o robusta, ele tem um corpo mais presente, por isso que às vezes a gente fala que o café tradicional ele é forte. Às vezes a gente coloca e conota um café sendo forte ou fraco e não pela cor dele. Chama atenção, mas não somente pela cor. E muitas vezes pelo corpo dele, que é o que você toma, o café, enfim, aquilo, o peso que você sente do café. Papo para um outro dia também. Mas este café ele vai ser mais encorpado, vai ter mais cafeína. E já o arábica não tem essas propriedades, ele tem mais sabor, menos corpo e metade de cafeína. Mas esses cafés tradicionais, eles normalmente são oriundos do conéfora. E este conéfora, até então, o órgão BSCA, ele só regulamentava cafés a partir do momento que você queria receber o selo de café especial, você só poderia receber esse selo de café especial a partir de uma produção de café 100% arábica, ou seja, aquele pé de café, aquela produção, aquela saca tinha que ser 100% arábica. Hoje eles estão começando a mudar. Acho que finalzinho do ano passado, início desse ano, eles começaram a criar um outro selo de atestado de qualidade de café especial, colocando conéfora também junto. Ou seja, você pode ter um conéfora de qualidade superior. Como assim qualidade superior? Quando a gente fala de café especial, por que ele é especial, né? Um dos pontos que ele é especial é pelo cuidado, pelo zelo que os produtores têm no momento, tanto no momento de criação, de plantação do pé, até tanto quanto do cuidado durante o período que o pé está crescendo e muito mais depois na hora da colheita. Todos esses cuidados exigem um custo maior para conseguir manter isto. Tanto também que o pé de café arábica ele produz normalmente metade, ou enfim, 40% do que um café robusta produz. Com isto, você tem um custo maior e com isto também, todo mundo sabe que café é commodity, negociado na bolsa. Saco do café está entre 400 e 600 reais. 400, 500 reais por aí. A saco do café. Para um café especial, leve-se em conta que normalmente um café especial, a saca é negociada por 800 reais, 900 reais, 1.000 reais para cima. Ou seja, o custo de produção é maior, custo de produção maior, a margem necessária para o produtor é maior, margem maior, lá no final, no consumidor final, o custo também vai ser maior. Tá, mas então por que se comercializa esse tipo de café? Porque é um café de qualidade superior, muito superior. Para você conseguir chegar a esse detalhamento, para você conseguir chegar a ter um selo de café especial, os testes são rigorosos. É uma amostra de 350 gramas, que dessas 350 gramas não pode ter mais do que 8 pontos de defeitos. O que seria um ponto de defeito? Um grão verde equivale a mais ou menos 3 a 4 pontos de defeito. Ou seja, naquela amostra de 350 gramas não pode ter 2 grãos verdes. É algo assim extremamente rigoroso. Por isto que o café especial tem essa qualidade superior, tem esse selo do BSCA, para prezar pela qualidade mesmo. Sendo assim, até então era só arábica, como eu já havia comentado, e hoje está começando conéfora também. Mas por que conéfora? Porque tudo isso que eles empregam na produção do café especial, desde o terroir que eles falam, desde a plantação, desde o cuidado na hora de fazer a colheita, o cuidado da secagem, o cuidado da despolpagem do grão, do café, do fruto, todas essas tecnologias, todas essas práticas, eles estão começando a utilizar no Conéfora também. E sendo assim, o BSCA começou a também colocar um selo de café especial pro Conéfora. É bom,
é ótimo, porque a gente acaba conseguindo englobar mais uma variedade de cafés. O Brasil não é o maior produtor de conífera do mundo. Na verdade, o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo. O Brasil, mais ou menos, acho que 60% da produção total do Brasil é arábica e 40% é conífera, se eu não me engano. E com isso a gente vai acabar trazendo um pouco mais de qualidade para o café conéfora, enfim, para o mercado tanto interno, tanto quanto o mercado externo. Lá fora já existe uma onda do café conéfora sendo taxado como um café não com uma qualidade superior ao arábica, mas taxando o café conéfora com uma qualidade diferenciada do conéfora tradicional. Tudo isto, todos esses movimentos são feitos por quê? Na minha sincera opinião, e na verdade é o que a literatura diz, o que todos os estudos dizem, todos os produtores e os envolvidos no mercado dizem, tudo isso é feito para trazer maior qualidade para vocês, para nós, para todo mundo ter um maior e um melhor café possível dentro da sua xícara. E tudo isso é testado com essa grande variedade de cafés que existem no mercado. Já existiu muito mais marcas. Hoje em dia, por mais que pareça que tenham bastante, mas ainda não é tanto quanto tinha no passado. Mas sim, existe uma variedade gigante de marcas de café. Existe uma variedade gigante de tipos de cafés, variedades de café, processos de retirada de grão, processos de secar o grão, torra, né? Outro processo que influencia muito. Na hora da moagem vai influenciar o sabor final do café. Na hora da extração do café, na hora do armazenamento do café. Ou seja, o café é algo tão simples quanto colocar o pó de café dentro de um filtro e colocar água em cima, tanto quanto algo tão complexo que um detalhezinho lá no pé de café pode influenciar toda a cadeia e chegar na sua xícara, ou chegar um café extremamente mediano ou ruim, ou pode chegar um café excepcional. Tudo isto é definido por toda essa escala, toda essa grande rede de distribuição, de produção, tudo isso acoplado no produto final, que é o café. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, peço para que vocês compartilhem com seus amigos, com seus colegas, passem para frente essa mensagem e fiquem ligados que semanalmente vou estar colocando mais assuntos relacionados ao café. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.